aí vamos lembrar um pouco também em que esteira que as políticas de DEI, né, que são as políticas de diversidade, equidade e inclusão dos Estados Unidos, aconteceram. A Bia estava lá testemunha da história, então não vai me deixar mentir. Já existia um movimento muito forte por essas políticas antes, mas a morte do George Floyd foi um estopim e todos os protestos que acompanharam foram um estopim assim, decisivo para que entidades governamentais e empresas passassem a adotar essas políticas em suas conduções. Então, seja na contratação de funcionários, seja na aceitação de alunos, na concessão de bolsas e etc. Vem um episódio desse porte, né, da morte absurda de um homem negro, de uma execução injustificável, explodem os protestos e explode esse desejo da sociedade, essa demanda da sociedade por mais inclusão neste aspecto, especialmente da raça, mas não só. A sigla DEI, ela é para todos os grupos subrepresentados. Então você pega mulheres que não são minoria, mas são subrepresentadas em empresas, em posições de poder. Você pega negros, você pega população LGBTQIA+, você pega PCD. É uma miríade de coisas, não é só um grupo, né? Aí, essas políticas, então, tomam lugar e, em seguida, em resposta, o que vem quase simultâneo é o discurso da teoria crítica à raça, né? Da raça. Ou seja, dos ultraconservadores ou da ultradireita, dizendo que, na verdade, o que está tentando se fazer é se reinventar a história numa ideia de substituição das populações brancas pelas populações não brancas. O que acontece agora com a volta de Trump? Um monte de gente que tinha aderido às políticas de diversidade saíram do armário e retrocederam tudo. Estão falando, não, é verdade, o Trump chegou, então Meta, Disney, Pepsi, McDonald's, estou com uma lista aqui. Todas essas empresas que tinham aderido a políticas de diversidade nas suas contratações. E veja, não era assim para virar do avesso. É para, por exemplo, o Google tinha uma meta de 5 anos para aumentar em 30% o número de líderes vindos desses grupos subrepresentados. Não era que ia ser uma revolução, ia aumentar um pouco. Não, agora está todo mundo dando para trás. Em parte por pressão e em parte porque sai do armário mesmo. O que você... Eu fiz aqui um pouco esse recapitula, mas isso a gente viu aqui meio de longe. Você estava lá. Como é que foi esse processo dessa adesão a esses programas e como é que você está enxergando isso agora? Flávia, você traz vários pontos interessantes, assim. Então, eu acho que fica muito claro com essa história recente dos Estados Unidos, esse movimento de ação e reação, de puxar a corda para um lado e depois para o outro, que a gente vê na história política e social em diversos momentos, né? Então, a gente teve... Os Estados Unidos elegeram o primeiro presidente negro, Barack Obama, e aí depois a gente tem a eleição do Donald Trump, rejeitando, refutando toda essa ideia de que os Estados Unidos podiam ser uma nação diversa, acolhedora e dizendo, não, eu prego a união, mas na verdade é uma união para os meus, né? Para quem pensa semelhante, para quem tem características de nacionalidade, sociais e até raciais semelhantes às minhas, né? E aí você trouxe a questão do George Floyd, que foi, acho que, crucial lá, porque encontrou um caldo de cultura muito favorável àquela explosão social que houve no país, não só lá em Minneapolis, começa em Minneapolis e vai ganhando corpo no país todo, porque a gente estava no auge da pandemia. Então foi em maio, né? A pandemia começa ali nos Estados Unidos. Em fevereiro a coisa começa a ficar mais crítica, em março
os números de mortos começam a subir de uma maneira alarmante. Em maio tem o assassinato do George Floyd, que tem uma série de características que fazem com que ele chegue à população com tanto apelo, né? Então tem o vídeo gravado, ele dizendo eu não consigo respirar, e aquilo viraliza, mas encontra esse caldo de cultura que é o seguinte, numa pandemia, quem sofreu mais? A população mais vulnerável, a população preta, as mulheres, as pessoas que estavam trabalhando na linha de frente, sim, os mais pobres. Então, num momento em que o país se vê com aquela crise de saúde do tamanho que teve nos Estados Unidos, com coletivas diárias da Casa Branca, alarmantes, assim, com os números de como a coisa estava se espalhando pelo país, eram essas populações que estavam sofrendo mais. Então, isso faz com que, não foi só sobre a violência policial contra negros, aí das ruas, pós-assassinato do George Floyd, e uma exaustão da população negra de se ver tratada daquele momento, mas encontra a população nesse momento de exaustão absoluta, de ver que quem estava sendo vítima daquela pandemia era justamente quem foi tratado como um cidadão de segunda categoria durante a maior parte da história dos Estados Unidos e que estava sendo de novo tratado assim pelo presidente, né? Então, e aí a gente tem a eleição do Biden, né? Que acontece, eu acho que a grande diferença do que a gente teve na eleição americana para a eleição brasileira, que há algumas semelhanças, há muitas diferenças, mas talvez a maior delas é que aqui foi pós-pandemia e lá foi durante a pandemia, então aquela memória ainda muito viva para as pessoas, assim. Eu já me perdi um pouco na resposta, porque você levantou várias bolas. Desculpa, eu tenho essa mania, eu peguei com o Pedro. Eu tô aqui, eu tô aqui na função de botar a culpa em tudo do Pedro. Mas as políticas peguei com o Pedro, de falar diversidade, né? Eu acho que é isso, elas ganham força. Elas vão não crescendo ali pós-eleição do Obama, aí com o primeiro mandato do Trump. O primeiro mandato do Trump foi diferente do que esse início de segundo mandato. Ainda era um Trump que, ele foi mudando muito a composição de governo dele no início do governo. Acho que todo mundo acompanhou isso. Então agora ele chega muito mais assertivo, muito mais empoderado, prometendo dobrar a aposta de tudo que ele já tinha feito e sendo eleito numa eleição muito forte. Um discurso transparente e honesto. Então, eu acho que agora essas políticas de diversidade vão sendo desmanteladas um pouco porque se ele foi reeleito pela maioria da população, não só pelo colégio eleitoral, mas também pela maioria dos votos, com a força que tem, com a maioria na Suprema Corte, a maioria no Congresso, com esse discurso, eu entendo que isso já de cara gere um chacoalhão dentro das empresas que estão uma entidade nos Estados Unidos, né? O setor privado é muito forte em termos de políticas do que eles adotam, assim. Então, isso gera um chacoalhão. Mas não é só isso, né, Flávia? Acho que tem uma reportagem excelente do New York Times que fala sobre o Mark Zuckerberg, por exemplo, de como, na verdade, esses líderes das empresas de Big Tech, que eram as empresas moderninhas nos Estados Unidos, mas eles, de repente, se veem nessa posição de homens brancos mais velhos e que acham que estão perdendo um espaço e um poder para pessoas negras, porque vem essa ideia de inclusão de pessoas negras, de mulheres e de toda essa gama aí de grupos vulnerabilizados ou subrepresentados. Então, assim, junta a fome com a vontade de comer, né? Muda a orientação do governo e pega uma gama de gente que, na verdade, estava fazendo aquilo só porque era o que pegava bem, e pegar bem significa também ter apelo junto aos consumidores, junto aos seus clientes, ou seja, isso era demandado por parte da sociedade, das empresas também. No momento que o jogo muda, eles ficam muito à vontade para mudar e voltar a fazer o que, na verdade, eles já acreditavam antes, entendeu? E voltar a privilegiar, que eu acho que é disso que se trata, quem sempre foi privilegiado nos Estados Unidos. E no mundo. E aí, eu pego aqui a nossa lindíssima Maria Paula, editora, mandou aqui, por exemplo, que ontem foi decidido pelo prefeito de Washington, D.C., tirar o mural do Black Lives Matter.
né, da cidade, por pressão dos republicanos. E aí, Pedro, eu vou jogar de volta para você com uma provocação que é a minha, que você sabe que eu sempre faço aqui nas nossas reuniões de pauta, mas que pintou também no nosso chat, e aí eu acho que é importante a gente debater isso publicamente, porque é um ponto nosso aqui interno de discussão frequente, o ovo e a galinha do ovo da serpente do fascismo atualizado, né? Então, quem que empurrou quem para o extremismo, né? A gente tem aqui a provocação no chat falando, pô, mas você vai colocar a culpa na esquerda por fazer o debate dos grupos subrepresentados, da agenda woke, por assim dizer, que é legítima em suas causas, pelo recrudescimento da extrema-direita. Isso não é justo e tal. E esse é um debate que a gente tem aqui com muita frequência. Por favor, antes de eu devolver... um adendo antes de você devolver para o Pedro, sobre esse que virou quase um boulevard do Black Lives Matter ali nos Estados Unidos. Eu acho muito forte essa decisão de tentar remover, né, o mural de lá, porque, na verdade, Washington, eu falei, é uma bolha progressista, sim, né? E, na verdade, ficou tão forte o movimento lá nos Estados Unidos e lá em Washington especificamente, porque o Trump usou, eu estava lá, ele usou bombas de efeito moral para dispersar manifestantes que estavam pacificamente na frente da Casa Branca, na esteira daqueles protestos no país inteiro sobre a morte do assassinato de George Floyd, para que ele pudesse cruzar, não sei se vocês vão lembrar, mas para que ele pudesse cruzar a praça a pé com uma Bíblia e fazer uma foto em frente a uma igreja que sim tinha sido depredada na noite anterior por manifestantes, segurando uma Bíblia na mão, que nada mais é do que uma foto que ele ia usar na campanha. Então, ele usou essas bombas de efeito moral, não é porque estava vendo algum tipo de depredação ou ameaça à Casa Branca, mas porque ele queria fazer um ato político na frente daquela praça. E aí, os protestos ganham uma dimensão grande em Washington, e aí aquele local passa a ser denominado Boulevard Black Lives Matter, com um escrito no chão, e eles mudam até o nome da rua naquele pedacinho ali do quarteirão em frente à Casa Branca. Mas para ver como é sempre uma questão de ação e reação. Então, assim, o protesto em Washington, ele era uma coisa pequena, perto de tudo que estava acontecendo no restante do país. O Trump foi lá e ele conseguiu incendiar, digamos assim, esse movimento e fazer ele ganhar muito mais força, e agora um local histórico que vai ter esse pedaço da história apagado. Pois é, e você vê, eu não morei nos Estados Unidos, mas eu estive em Washington no ano da campanha do Obama, numa bolsa que rolou com o Washington Post. Passei 2 semanas no Washington Post trabalhando, e minha reportagem foi sobre os brasileiros negros em Washington, porque a comunidade negra em Washington é muito forte. Eles são muito organizados, eles são numerosos e organizados e mobilizados. E os brasileiros negros que moravam lá tinham conseguido se adaptar e foram acolhidos por essa comunidade e estavam com uma expectativa enorme pela eleição do Obama. Então, eu fiz reportagem mostrando essa expectativa, né? Então, eu posso imaginar como a reação a isso foi imensa e organizada e vocal, e realmente o Trump botou gasolina na fogueira, né? Eu acho esses pontos muito importantes, porque o Black Lives Matter é um exemplo clássico disso, de movimentos que são, cuja causa são absolutamente legítimas, e qualquer pessoa, qualquer cidadão minimamente, enfim, consciente, tende a querer que as pessoas sejam respeitadas em sua dignidade humana, que as pessoas tenham os seus direitos reconhecidos, que as pessoas possam transitar livremente sem ser assassinadas porque são negras, por exemplo, ou porque têm uma orientação sexual diferente da sua, e por aí vai. Aí, o que acontece? Os movimentos em nome dessas causas, eventualmente ou pontualmente ou às vezes largamente exageram
no método. Então, na censura, no cancelamento de quem faz uma frase que sai do script, alguma coisa assim. Aí a reação vem e aí a gente se desorganiza todo, né, em torno disso. Então, você pega o movimento feminista, a luta pelo direito das mulheres, quem que vai ser contra as mulheres poderem ser autônomas, donas de suas vidas, não ter medo de andar na rua e tal? Quem vê nisso uma ameaça para o seu próprio espaço, né? Então, ou quem vê em ações do movimento um cancelamento extremado quando alguém faz uma frase que está fora do lugar ou discorda minimamente de um posicionamento. A gente aqui dentro teve já alguns episódios, enfim, de cancelamentos variados, né? Mas por conta de alguém que falou, eu mesma que já me manifestei falando, não, tal episódio não é assim, não é assim que eu entendo, fui cancelada por mulheres, sendo eu feminista.